Pai, eu quero te pedir ajuda, agora querendo que o Senhor abençoe essa próxima aula, me dê entendimento, agora explicando como educar os nossos filhos de acordo com as Escrituras. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, a educação dos filhos. Temos aqui na página 10 da apostila: todo filho nosso é do Senhor. Uma mulher estéril orou, querendo um filho, e Deus deu para ela um filho. Ela deu para ele o nome Samuel. E ela diz aqui em 1 Samuel capítulo 1, versículos 27 e 28: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Essa mulher não tinha filho, ela fez uma oração, Deus atendeu, Deus lhe deu um filho, e ela reconheceu: esse filho é de Deus. E fazendo oração ou não, qualquer filho que nasce para nós é um milagre. Se você quiser ver algo interessante, faça uma pesquisa sobre as mudanças do corpo da mulher e as mudanças do corpo do filho na hora de nascer. É incrível. Por exemplo, uma coisa, o filho está dentro daquele líquido, não fluido, mas assim que respirar oxigênio, não pode devolver, vai morrer. Como? Por quê? Mudanças automáticas. É incrível. É incrível. E há tanta outra coisa que tem a ver com os ossos e a formação do corpo. É realmente um milagre. Mesmo se a mulher foi estuprada, que é uma coisa horrível, mas aquele bebê ainda é do Senhor. Deus permitiu o milagre acontecer. Somos mandados a criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Nós encontramos isso em Efésios 6. Somos mandados a criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Interessantemente, muitas pessoas usam a palavra doutrina para querer dizer o padrão da igreja, tipo usos e costumes, o que você pode, não pode fazer naquela igreja. Mas não é o significado da palavra. Eu não sei como essa ideia foi adotada nessa igreja, porque não é o que a Bíblia está dizendo. A palavra doutrina quer dizer ensinos, especificamente teologia. Quem é Deus? Quem é Jesus? Por que o batismo? Por que tem que crer em Jesus? Por que existe a igreja? Por que nós precisamos pregar o Evangelho? Por que o Espírito Santo habita em nós? Etc. Essa é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica vai influenciar nossos usos e costumes, mas a palavra doutrina é isso, né? Teologia. E nós devemos ensinar nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. A Bíblia está cheia de conselho sobre isso. Nós vamos começar na lei. A lei são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então vamos chegar aqui em Gênesis 12. Gênesis 12, primeiro livro da Bíblia. Quando Deus formou a nação de Israel, Ele quis que o povo fosse uma manifestação da graça gloriosa dele ao mundo. Lembra, Deus criou o primeiro homem e ele errou. Ele teve filhos, eles erraram. Deus fez certas coisas, o homem, a humanidade ainda rejeitando Deus, Deus disse: beleza,
sabendo que o homem me rejeita, eu vou escolher um homem e vou fazer uma nação através dele, eu vou manifestar a minha graça através daquela nação, e se o mundo quiser me conhecer e me seguir, vai ter que me conhecer através dessa nação, que era a nação de Israel, que começou com esse homem aqui em Gênesis 12, o homem que tinha o nome Abraão, o nome dele mudou para Abraão, e diz aqui em Gênesis 12, versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está vendo? Ele escolheu um homem para fazer uma nação, uma família, e depois uma nação para ser uma bênção a todas as outras nações. Mas a fonte da bênção é Deus dentro daquela nação. Então é o foco de Deus. E Ele acaba dando a lei dele para esta nação. Deus não deu a lei dele para, por exemplo, a China, para o Japão, para a Inglaterra, para o Brasil. Não, ele deu para quem? Para Israel. Era necessário, então, que os pais israelitas criassem filhos obedientes e respeitosos por causa do testemunho da nação. Se a nação é baseada em famílias, o pai e a mãe têm que criar os filhos deles de acordo com a lei. Os filhos vão ter que ser o quê? Obedientes, sujeitos aos seus pais. Então, aqui fica louco para nós, porque nós somos da igreja, nós estamos morando no Brasil, é 2019, parece incrível. Mas Deus deu a lei dele para uma nação, então Deus utilizava, vamos dizer, a polícia da nação para exigir a lei. Para nós, eu uso a palavra polícia como metáfora. Hoje não existe isso. O governo brasileiro não tem direito bíblico para me mandar na questão dos meus filhos. Eu sou responsável, eu sou o pai, e eu recebo a direção para a criação e a educação dos meus filhos de Deus, não do presidente da pátria, ok? E vocês entendem isso? Nós não somos a nação de Israel, nós somos a igreja, é diferente. Mas para ver como Deus operava, vamos chegar aqui no livro de Êxodo, na nação de Israel. Então, Êxodo 21. Versículos 15, 17, diz aqui, Êxodo 21, segundo livro da Bíblia, versículo 15: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Pela lei bíblica, um filho que machuca assim o pai dele, ou a mãe dele, deve morrer. Não tinha prisão na lei judaica. Versículo 17: a quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será o quê? Morto. Na lei de Deus, em Israel, Deus disse: essa nação não vai permitir filho rebelde, vai morrer. Imagina se o Brasil tivesse uma lei dessa, né? Como as coisas seriam diferentes aqui, né? Com certeza não teria tanto bandido. Mas não é Israel, é Brasil. É diferente. Agora vamos para Levítico 20. Levítico 20.
Versículo 9. A lei também diz: quando o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Agora vamos para Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 21, versículos 18 a 21. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Eu vejo aqui então, não vai ter comilão e beberrão de 3 aninhos. Eu vejo que ele cresceu e ainda é rejeitando o castigo, rejeitando a disciplina, rejeitando a educação dos pais dele. Versículo 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. As pessoas reclamam aqui no Brasil que as prisões estão cheias. Inclusive o presidente falou que ele vai construir mais. A Bíblia tem outro ponto de vista. Eu acho que eu nem preciso explicar, vocês já estão entendendo como lidar com o problema. Mas nós somos a igreja, nós não somos o governo, e nós não temos o direito de exercitar justiça. Se você tiver problema com alguém, você deve entrar na justiça e processar a pessoa, mas não é para você levantar uma arma para lidar com alguém problemático na sociedade. Pessoas querem pegar esses versículos e falar: então, se os crentes tivessem mais influência, eles estariam matando todo mundo. Não, biblicamente nós não somos a nação de Israel, somos a igreja. Há uma grande diferença. Nós temos algo bem mais livre na igreja do que a nação de Israel. Mesmo assim, existem princípios bíblicos que você vê que Deus não quer que nós tenhamos filhos rebeldes, obstinados, amaldiçoando seus pais, ferindo seus pais, etc. Número 2 aqui, era para os pais, então, ter grande autoridade no lar. As crianças precisavam temer e obedecer aos seus pais. Por exemplo, Levítico 19. Levítico 19:3 diz: cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, para Israel, Deus queria esse temor. Alguém fala: mas eu não mereço essa autoridade. Merecendo ou não, se você é pai, você precisa. E você precisa exigir isso. É chamado reverência, respeito, que está faltando na cidade. Eu ouço de histórias de professores nas escolas sofrendo. Sabe por que os professores sofrem nas escolas? Por causa das crianças rebeldes? Porque as crianças podem fazer de qualquer coisa em casa. E muitas vezes nem tem pai em casa, e a criança passa o tempo todo na rua fazendo não sei o que, ninguém mandando nele, entregue para si mesmo. E quando o professor tenta mandar nele, você acha que ele vai aceitar? De jeito nenhum. E por causa disso, você tem professores no hospital, por causa de uma criança ou por causa de um jovem que machucou o professor.
na sala de aula, né? É triste, mas essas coisas mudaram. Imagino que vocês que são de outra geração percebem como as coisas mudaram muito. Então precisamos voltar para um lar que compreende essas coisas. Vamos para o segundo livro da Bíblia, Êxodo 20. Êxodo 20, nos 10 mandamentos, a Bíblia diz o seguinte, Êxodo 20, 12: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessantemente, o primeiro mandamento com promessa diz aqui, você obedece seus pais e vai prolongar os seus dias. E eu posso dizer, então Deus vai te abençoar, mas eu acho que é mais simples, é tipo como consequência. Seus pais normalmente vão te dar dicas e mandamentos e conselhos para proteger você. Então, se você obedecer, naturalmente você vai prolongar sua vida, porque é um pai muitíssimo errado que vai falar, filho, vai lá e rouba o banco, algo assim, né? Normalmente o pai vai dar algo bom para o seu filho, que vai prolongar os dias do seu filho. Número 3, além de disciplinar os seus filhos, Deus mandava na lei que os pais ensinassem a lei aos seus filhos. Vamos para Deuteronômio de novo, Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e tentando-te, e levantando-te. Deixe-me fazer-lhes uma pergunta, vocês que são pais. Quanto tempo vocês passam ensinando seus filhos? Quanto tempo? Ele diz aqui em versículo 7, assentado, andando, deitando, levantando. Ele quer dizer que em tudo que está acontecendo na vida dos seus filhos, existe uma liçãozinha aqui ou ali, algo prático que você pode ligar com as coisas de Deus para eles, especificamente a lei, dizendo, olha, está vendo o que está acontecendo aqui, filho? Está vendo isso aqui? Olha, vou te ensinar algo, né? Você aproveita a situação. O meu filho, cadê ele? O Elias. Ele está aprendendo a andar de skate agora, ele ganhou de presente, e eu falo coisas simples, por exemplo, fica praticando, fica tentando, você vai conseguir, só uma coisinha aqui, em vez de ignorar, falando uma coisa aqui ou ali. O meu outro filho, ele ganhou uma caneta 3D, e você pode desenhar no ar assim, fazendo algo. Ele está desenhando e eu vejo um erro aqui ou ali, eu falo, vamos tentar melhorar isso aqui, aproveitando. Se o pai não aproveitar, a criança não vai aprender, mas você aproveita uma coisa aqui ou ali. Eu pessoalmente levo um tempo toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta para ensinar a Bíblia aos meus filhos, especificamente na hora do almoço. Eu abro a Bíblia, eu leio uma passagem, eu explico algo para eles, a gente oramos uns pelos outros, pela família, por nosso pastor nos Estados Unidos, oramos pelos outros missionários, oramos pelo pessoal da nossa igreja. Meus filhos fazem perguntas recentemente, Gabriel e Elias fizeram perguntas para mim, como é que Deus não nasceu, como é que Ele nunca começou, como que Ele é eterno, né? E vocês acham que eu tinha uma resposta? Porque eu não tinha. Eu não sei. Ele é Deus. Mas eu vi essas perguntas geradas neles por causa de outras conversas que a gente já teve, né? E daí eles vão crescendo no seu conhecimento. Eu converso com eles sobre o presidente, sobre as coisas políticas, sobre ética, sobre música, sobre morais, sobre casamento, sobre namoro. Eu quero que meus filhos tenham uma enciclopédia de informações disponíveis nas mentes deles, para que eles possam viver nesse mundo com entendimento. É fácil? Não é fácil. Mas Deus já disse para Israel, na lei você deve passar tempo ensinando.
E eu quero aproveitar isso também na minha vida com os meus filhos. Letra C aqui, 2 exemplos de paternidade na lei. Um exemplo positivo. Vamos para Gênesis 18. Gênesis 18. Esse exemplo aqui é Abraão. Eu gosto de Abraão, ele era chamado o amigo de Deus. Abraão era pai que tinha testemunho, que ordenava a seus filhos para que guardassem o caminho do Senhor. Gênesis 18, versículos... eu vou começar com o versículo 17 aqui. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu acho algo incrível aqui. Deus diz: existe algo que eu sei, que eu não vou ocultar a Abraão, porque eu sei que ele vai criar os filhos de uma certa maneira. Sabendo que ele vai criar os filhos dele, de acordo com a minha vontade, a minha palavra, daí eu, Deus, vou revelar certas coisas para ele. Não é interessante isso? Se você tiver dentro de você o objetivo de ensinar o certo aos seus filhos, parece que Deus deseja passar mais sabedoria para você. Não é incrível isso? Então Deus diz: há certas coisas que eu vou fazer, vou revelar para ele, porque eu sei o que ele vai fazer com os filhos dele. Agora tem outro exemplo meio triste aqui, Jacó, mesmo livro, capítulo 37, Gênesis 37, versículos 3 e 4. Jacó recebeu o nome Israel depois de fazer algo bom, mas aqui ele erra. Gênesis 37, versículos 3 e 4. Então ele recebeu o nome Israel, lembra disso? E Israel amava a José, um dos filhos dele, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então esse homem aqui, ele tinha favoritismo, ele decidiu gostar mais de um filho do que os outros, e provocou a ira os outros filhos dele por causa disso. E a Bíblia especificamente diz em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 4: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu tenho 5 filhos, e se eu passar um bombom para um, você não acha que os outros vão saber? É incrível. Eu posso, andar bem quietinho na cozinha, porque eu quero comer algo, E não importa, meu filho pode estar em Jaru e eu estou aqui no Ouro Preto. E ele sabe que eu estou na despensa pegando um biscoito. Ele sabe. É verdade, não é incrível isso? Meus filhos têm orelhas desse tamanho, conseguindo ouvir tudo como morcego, Ouvem tudo. Incrível. E se eu passar algo especial para um dos meus filhos, pai, não é justo isso, pai. Eu quero também. Mas eu preciso às vezes explicar. Ele obedeceu, você desobedeceu, E sendo pai, eu tenho direito. Se eu quiser dar algo para um e não para outro, eu tenho direito. Mas não é sábio isso. Não é sábio.
Então, quando eu compro um para um, preciso comprar para os outros, para não causar um escândalo em casa, né? Até problema se eu der algo para minha esposa às vezes. Eles querem a mesma coisa. Ela é minha esposa, né? Mas, sabe, tem que sempre ver as coisas e como eles agem. Nós vamos ver na Bíblia uns exemplos bons, uns exemplos ruins. Mas, irmãos, para concluir hoje à noite, educar nossos filhos é uma grande responsabilidade e dá ótimos resultados, coisas que vão realmente, o resto da sua vida, vamos dizer que você está com 70, 80 anos de idade, e seus filhos vão respeitar você, e vão amar você, e vão visitar você, e vão ajudar você. Tudo por causa da educação. O meu sogro era muito rígido com a minha esposa. E os irmãos dele falavam: seus filhos vão te odiar. E os irmãos dele permitiam muita coisa. Sabe quem odeia quem hoje? Os filhos dos irmãos do meu sogro odeiam ele. Mas a minha esposa e os irmãos dela amam o pai deles. Por causa da disciplina, um lar super rígido. Eu posso até explicar coisas para vocês e vocês vão fazer assim. Mesmo? É mesmo? É mesmo? Isso mesmo. É. Mas tudo com amor, tudo com carinho. E traz muita convicção. Até para mim, eu estou tentando e ainda pensando sobre essas coisas. Eu penso. Voltem semana que vem, vamos aprender mais.